Olá, eu sou Adair Cabreira e hoje vamos falar sobre a civilização hebraica. Desce a vinheta. A nossa civilização ocidental foi influenciada principalmente por três civilizações: a romana, a grega e a hebraica. A romana nos deu principalmente os fundamentos do direito e a língua, já que o português deriva do latim, que era a língua falada pelos romanos. A civilização grega é a principal base cultural do Ocidente. Deles nós herdamos a democracia, os fundamentos da ideia de república, o teatro, a pedagogia e, com a filosofia, as bases do pensamento racional. A civilização hebraica nos forneceu a raiz religiosa. É por isso que nós nos chamamos de civilização cristã ocidental ou também de civilização judaico-cristã ocidental. Primeiro eu gostaria de diferenciar alguns termos: hebreu, israelita, judeu e israelense. Hebreus são os descendentes de Abraão no período em que eles foram nômades no deserto. Israelitas se referem ao período em que estavam já assentados em Canaã. O termo judeu surge só durante o cativeiro na Babilônia, referindo-se não só à tribo de Judá, mas a todos os descendentes da tribo de Abraão. E posteriormente, também o termo judeu se refere a todos os seguidores da religião judaica. Já israelense é o termo usado para o cidadão do atual Estado de Israel, independentemente de sua origem étnica ou credo religioso. No mundo existem hoje cerca de 14 milhões de judeus, o que dá mais ou menos 0,2% da população mundial. E desses 14 milhões, 9 milhões residem no Estado de Israel. O restante espalha-se pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, na França e na Alemanha. Só para termos uma ideia da importância dos judeus, eu gostaria de destacar alguns nomes importantes e conhecidos da nossa sociedade, da nossa cultura. Albert Einstein, o mais famoso cientista do século XX, que propôs a teoria da relatividade e a famosa equação E é igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Karl Marx, um judeu alemão que era filósofo e economista, que com a ajuda de Engels escreveu o Manifesto Comunista e o Capital. Sigmund Freud, o pai da psicanálise e da psiquiatria. Jonas Salk e Albert Sabin, os respectivos criador e aperfeiçoador da vacina contra a poliomielite. Só no campo do Prêmio Nobel, os judeus levaram 53 prêmios de medicina, 50 de física, 33 de química, 29 de economia, 11 de literatura e 9 prêmios Nobéis da Paz. E, obviamente, eu teria que citar Jesus de Nazaré, o fundador do cristianismo, que também era judeu. Bem, a palavra hebreu vem do hebraico ivrim, que significa povo do outro lado do rio. A Bíblia relata que Abraão era um descendente de Éber, que por sua vez era um descendente de Noé. Alguns referem que hebreu viria da palavra hebraica abar, que quer dizer passar pelo meio. Uma outra corrente entende que hebreu viria de Apiro ou Abiro, um grupo errante sem pátria que aparece em muitos textos do Antigo Oriente Médio. Hebreu é um termo que aparece na Bíblia em Gênesis, no capítulo 14, versículo 13, referindo-se a Abraão. Todas as fontes bíblicas e não bíblicas traduzem hebreu como a palavra que designa os descendentes de Abraão. A história dos hebreus é contada principalmente a partir da Bíblia, mas não a Bíblia como um todo, mas só os 5 primeiros livros, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, que na verdade esses 5 livros formam a Torá para os judeus e o Pentateuco para os cristãos. Mas aqui neste vídeo eu vou considerar outros documentos, principalmente arqueológicos e também relatos de historiadores. Bem, voltando ao Testamento, ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, o Gênesis fala da criação do mundo. O Êxodo vai contar a história de Moisés. O Levítico é uma referência aos levitas, a tribo de Araão, que eram os primeiros sacerdotes judaicos, e também contém a maioria de seus capítulos discursos de Deus a Moisés no Monte Sinai.
O livro Números marca o final da história do Êxodo e fornece detalhes acerca da rota dos hebreus no deserto e de seus principais acampamentos. O livro Deuteronômio contém os discursos de Moisés ao povo no deserto durante o Êxodo e, em geral, reforça a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir sua lei. Segundo historiadores, os primeiros escritos, o Pentateuco ou a Torá, foram compilados pela primeira vez durante o exílio babilônico, por volta de 598 a 538 a.C., a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século a.C., e também a partir da tradição oral. A grande contribuição dos hebreus é justamente a ideia do monoteísmo. Os hebreus foram o primeiro povo a consolidar a religião monoteísta na história, que é a religião judaica, e dela deriva o cristianismo e o islamismo. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo formam as três religiões abraâmicas. Mas houve na história uma tentativa anterior de implantar o monoteísmo com o faraó Akenaton no Egito, que reinou no século XIV a.C., e que implantou uma religião de um só Deus, Aton ou Aton, o Deus Sol, o Criador de todos. Mas, após a morte de Akenaton, a religião politeísta foi restaurada novamente no Egito. Para falarmos dos hebreus, nós precisamos dizer ou falarmos sobre o Crescente Fértil, que corresponde a uma região do Oriente Médio com aproximadamente 500 mil km² de extensão e abriga grandes rios, tais como o Nilo, o Tigre, o Eufrates e um outro um pouco menor, o Rio Jordão. No Crescente Fértil surgiram as civilizações hidráulicas, termo que faz referência às civilizações que surgiram nas margens dos rios Eufrates, Tigre e Nilo. Bem, os hebreus eram descendentes de um outro grupo maior chamado semitas, que, segundo a Bíblia, eram descendentes de Sem, que por sua vez era um dos 3 filhos de Noé. Os semitas residiram principalmente no Oriente Médio, mas devido a diversas migrações, os semitas deram origem a vários idiomas, como o acadiano, o ugarítico, o fenício, o hebraico, o aramaico, o árabe, o etíope, o egípcio, o assírio e o caldeu. Os semitas se assentaram primeiramente no sul da Mesopotâmia, onde seria o território do moderno Iraque, do Iraque atual. Aquela era uma área muito rica para o plantio e faz parte do Crescente Fértil. Então, grupos semitas trocaram a antiga vida nômade pela residência fixa. Antes haviam apenas aldeias rurais, as chamadas proto-cidades, que não eram fixas e mudavam de lugar com a exaustão do solo. No sul da Mesopotâmia, os semitas criaram canais de irrigação, aperfeiçoaram a agricultura, formando os primeiros assentamentos urbanos fixos. Vilas foram formadas a partir do clã dos fundadores, e com o crescimento da população veio o comércio, a escrita, a domesticação de animais e, finalmente, o surgimento das primeiras cidades, que se transformaram em civilizações cada vez mais poderosas, como, por exemplo, os sumérios, os acádios, os amoritas, que era o primeiro império babilônico, aquele do rei Hammurabi, do Código de Hammurabi, os assírios, que eram especialistas em guerra, e os caldeus, que era o segundo império babilônico. Voltando aos sumérios, estes construíram cidades-estados das quais se destacam Ur, Uruk e Eridu. Segundo a Bíblia, os hebreus são um povo originário de tribos da região da Mesopotâmia, mais precisamente de Ur, uma importante cidade-estado na antiga Suméria. O primeiro patriarca que comandou as tribos hebraicas foi um pastor nômade chamado Abraão. Bem, com Abraão inicia-se o que chamamos de a história do povo hebreu. E, por que não dizer, com ele inicia-se o próprio povo hebreu. Agora preste atenção, até hoje os arqueólogos não encontraram nenhuma prova da existência de Abraão, embora tenham sido recentemente encontrado aldeias com nomes dos familiares de Abraão, seu avô Naor e seu bisavô Serug, numa região da atual Turquia, identificada como a região de Harã. Bem, Harã, segundo a Bíblia, foi uma região que Abraão passou durante sua migração de Ur até Canaã.
Segundo alguns historiadores, a migração de Abraão para Canaã é um mito que espelha um acontecimento tardio, isto é, o retorno dos judeus exilados na Babilônia após a derrota para o Império Caldeu, do Nabucodonosor. Então, a história dos hebreus na Torá, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é dividida em 3 períodos: o período dos patriarcas, o período dos juízes e o período dos reis. O período dos patriarcas começa com Abraão, que é considerado pelo povo judeu como seu primeiro ancestral. A Bíblia relata que lá por volta de 2000 a.C., no sul da Mesopotâmia, em uma cidade chamada Ur, Abraão recebe uma ordem direta de Yahvé, Deus ou Jeová. Sai da tua terra, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão, então, junto com sua mulher, seu sobrinho Ló, outros parentes e todos os bens que possuía, migra de Ur para Canaã, que era a terra dos cananeus, passando por Harã. Este fato aparece em Gênesis, no capítulo 11, versículo 31. Canaã é a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel, incluindo as colinas de Golã e a faixa de Gaza. Bem, comparado aos desertos circundantes, a terra de Canaã era uma terra de fartura, onde havia frutas, uvas, azeitonas e mel. Daí ter sido vista como a terra prometida, onde corre leite e mel. Isto está em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Em termos históricos e arqueológicos, podemos confirmar a existência dessas cidades mencionadas na trajetória do patriarca graças a Charles Leonard Woolley, que com suas escavações arqueológicas, a partir de 1922, revelaram ao mundo um alto nível de civilização deste grande centro urbano chamado Ur, que na época era a capital dos sumérios. Estas escavações comprovaram que aquela cidade mencionada na Bíblia não só existiu, mas era uma das maiores metrópoles da ocasião, com uma população que oscilava entre 65 mil e 100 mil habitantes, o que era um número muito expressivo para a ocasião. Depois também houve trabalhos arqueológicos em Harã e nas terras cananitas, onde o nome de Abraão foi encontrado em recibos cuneiformes, como este que aparece na imagem. Mas nós não podemos dizer com certeza que este Abraão mencionado nos recibos era o mesmo Abraão da Bíblia, mas certamente isto mostra que seu nome era comum naqueles tempos. Bem, chefiados por Abraão, estabelecidos na terra de Canaã, os hebreus organizam-se em grupos familiares chefiados por anciãos, denominados patriarcas. Abraão foi o pai de Isaque, que foi pai de Jacó. Jacó, posteriormente, passou a ser chamado de Israel. Abraão, Isaque e Jacó foram os primeiros grandes patriarcas. Estes 3 primeiros patriarcas são considerados os patriarcas mitológicos, porque não existe nenhum registro, nenhuma pedra, nenhum papiro, nenhum túmulo, nada que demonstre a existência de Abraão, Isaque e Jacó. Historicamente falando, materialmente falando, são ainda lendas que os judeus contam sobre si mesmos. O termo Israel vem do patriarca Jacó, um dos netos de Abraão, filho de Isaque. Jacó carregava a fama de enganador de pessoas. Aliás, o seu nome hebraico, Jacob, significa justamente isso, aquilo que pega alguém pelo calcanhar, ou seja, aquele que engana. Jacó enganou seu irmão Esaú e seu pai Isaque para obter o direito de primogênito. Por isso ele foi execrado e teve que partir de sua terra. Porém, arrependido, e uma noite, Jacó orou pedindo perdão a Deus, e foi encontrado pelo próprio anjo do Senhor. Diz a Bíblia que ele lutou com esse anjo até o amanhecer do dia e venceu. Então o anjo do Senhor mudou seu nome de Jacó para Israel. Israel é a junção de 3 palavras hebraicas: Ish, que quer dizer homem, Ra, que significa batalha, e El, que quer dizer Deus. Israel é o mesmo nome que futuramente seria usado para referir-se aos seus descendentes quando se tornasse um único país. Então veja bem, Jacó é traduzido como aquele que segura pelo calcanhar. Já Israel é traduzido como aquele que lutou com Deus.
Assim, com a história de Abraão e os demais patriarcas, especialmente Isaac e Jacó, podemos dizer que Israel surgiu de um grupo de nômades do deserto, mas que se desenvolveu como povo na terra de Canaã. Na atualidade, temos o termo israelense, que se refere a habitantes do Estado de Israel, criado em 1948.